Amém. Bonito. Espanhol também, não é? Mas nós vamos assentados mesmo ler aqui em Apocalipse 3, a primeira parte do verso 1. Eu quero falar com vocês sobre um jovem muito especial da Bíblia. E este jovem pode ser eu, pode ser você. Estamos falando com jovens aqui, não é? Jovem de 0 a 100 anos. E é uma reunião de companheirismo da mocidade. Então, aqui este era um jovem mesmo, de idade ainda, pouca idade. E ele foi chamado por Deus, aqui em Apocalipse 3, verso 1, a primeira parte. Esse jovem foi chamado de anjo do Senhor. Que conotação tremenda para um jovem. Ele era solteiro, jovem, não tinha casado ainda. Ele foi chamado do anjo da igreja de Sardes. Esse jovem. Que conotação tremenda para um jovem. Para um jovem. Aí fora no mundo, os jovens do mundo são chamados de bandido, drogueiro, esses nomes sujos. Mas na Bíblia, os jovens da Bíblia têm essas conotações até de anjo, ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja de Sardes. Que lindo, não? Que lindo. Isso foi dirigido pelo próprio Deus, escrito por João, a um jovem, essas palavras. Essas palavras foi dirigida a um jovem. A um jovem. Veja, Apocalipse 3, verso 1, a primeira frase. E ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ao anjo, que eu achei sobressaltado, essa frase, ao anjo. E aí a gente vai buscar quem é esse anjo, descobre que é um jovem. Foi dirigido a um jovem, era um jovem. Um jovem, tinha aí na época seus 25 anos por aí. Seus 25 anos por aí, quando começou. Isso é lindo, gente, isso é lindo. Isso deve nos responsabilizar a nós, os jovens, que Deus confia também em jovens, não é só em velhos, não. Deus usa também jovens para o seu ministério. Não é só velho, não. Ele usa também jovem, e ele chama jovem de anjo. Anjo também. Anjo. Isso é lindo, já pensou? Deus, você jovem, moça ou rapaz, ser chamado de anjo de Deus, pelo próprio Deus, que isso aqui foi falado pela boca de Deus. João só escreveu o que ele ouviu. Pela boca de Deus foi chamado de anjo da igreja de Sardes. Lindo, lindo, isso me arrepiou todinho quando me veio essa colocação na alma. Falei, meu Deus, que responsabilidade tremenda. E que lindo ministério desse rapaz, chamado, expressado pela boca de Deus, conotado pela conotação de Deus, de anjo da igreja do Pedregal. Você pode ser este. Entre tantos, você é um dos anjos daqui. Entre tantas, você é uma dos anjos. Anjo não tem feminino e masculino, como é que fala? Anjo de Deus, que congrega na igreja do Pedregal. Vamos pensar nisto, gente. A pregação do Evangelho, diz o irmão Brando na mensagem Vida, parágrafo 98, é para tirar a nossa mente do natural e pôr no espiritual. Para isso que é a pregação. Então vamos aqui nessa noite. Essa tarde. O livro das 7 eras, o comentário da vida desse anjo. Vamos ler um pouquinho a biografia, a vida desse anjo, que Deus chama ele de anjo, desse jovem anjo que Deus o chamou. Para a página 217 desse compêndio das 7 eras, impressa na voz de Deus.
página 217. Mas o que eu quero focar, enquanto eu estiver lendo, comentando, não esqueça dessa frase. Essa é a biografia de um jovem anjo de Deus. Jovem que comia, trabalhava, tinha dores, tinha necessidades fisiológicas, biológicas, mas se portou como um anjo de Deus. Se ele pôde, eu também posso. Você tem que afirmar isso no seu coração. Que Deus não é Deus só de um, não do outro. Deus é Deus de todos. Se Deus deu condição para ele, tem jeito para mim também. Tem jeito para mim também. Então, a bênção de um estimula a bênção para os outros. Estimula a bênção para os outros. Vamos sempre focar isso. Era um jovem, não era um velho que desenvolveu esse papel. Foi um jovem que desenvolveu essa história tão brilhante que ficou narrado. Eu estive lá uns 3 anos atrás, onde ele nasceu, cresceu, viveu. Faz 500 anos que ele passou por essa terra. E até hoje, turistas, eu estive lá e conversei com turistas de muitas regiões do mundo para conhecer onde morou esse jovem. Veja que impressionante é. Um homem faz a diferença. Um homem faz a diferença. 500 anos eu estive lá e vi turistas de várias partes do mundo se deslocando para ir conhecer onde nasceu, onde morou, onde estudou este anjo, Lutero. Foi um raio que passou na terra, assim, uma tocha de luz, e ficou marcante e deixou muitos estímulos, muitas influências boas. Então, enquanto a gente vai estudar sobre a biografia deste anjo, você, jovem, moça, rapaz, vai dizendo no seu coração para Jesus: Senhor, eu quero isto para mim também. Eu quero isto para mim também. Existe, isso aí é uma frase, ele chama isso de palavras, como é que chama? Que está além da consciência, atinge o subconsciente, como é que chama? Palavras subliminais. Eles, enquanto o time de bola está jogando lá na televisão, eles passam a propaganda Coca-Cola. Quando termina, o povo está seco de vontade de tomar Coca-Cola, porque a propaganda passa lá na televisão, lá Coca-Cola, eles derramando a Coca-Cola, outro tomando a Coca-Cola, e isso são palavras subliminais que atingem o subconsciente. Então, enquanto eu vou narrando a vida dele, deixa essas palavras subliminais atingir você. Você vai desejando: eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Quando eu terminar, você vai estar seco de vontade disto, de ser esse tipo de jovem, como foi Lutero. Amém? Amém, 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 aleluia. Senhor, nos ajude enquanto vamos prosseguir. Se tiver tempo, pastor Edson vai terminar o culto da noite. Se não tiver tempo, ele prega o dia, mas vamos deixar Deus trabalhar. Aqui nós deixamos o Espírito Santo falar. Amém? Página 217. O mensageiro dessa era é o mensageiro mais conhecido de todas as eras. Ele foi, quem foi ele? A era de Sardes. Martim Lutero, o jovem Martim Lutero. Pena que a igreja não veio todos. Seria tão bom se a igreja estivesse lotada aqui para vir. Se fosse Copa do Mundo, talvez estaria tudo para assistir o telão, né? Mas benditos somos nós que viemos. Amém. Ele foi Martim Lutero, jovem, chamado pela boca de Deus de anjo. Isso é pouca coisa. Deus chamar um jovem de anjo da igreja tal. Que conotação linda para um jovem. Inclua-te nisto. Diga: Jesus, eu quero ser isto. Este jovem, que Deus me reconheça como um dos anjos da igreja do Pedregal. Pense nisso, adolescentes. Você tem que pensar ser esse tipo de anjo, não ser esses stripteases de Hollywood. Este jovem foi Martim Lutero. Martim Lutero, veja o início, como começou tudo. Como que tudo começou.
Começou com desespero, com seriedade, com impressões preocupantes. Que quem tem que preocupar com meu destino sou eu. Se eu não preocupar, ninguém vai preocupar mais do que eu, não. Começou assim a vida dele. Ele estava estudando para ser um advogado, era um jovem, quando a prolongada enfermidade e morte de um amigo íntimo dele, ficou enfermo e morreu, meu amigo morreu. E até então ele não tinha parado para pensar que ele também, gente humana, morre. Só pensava em viver, e não tinha parado para refletir que ele também podia morrer. Quando o amigo dele morreu, aí ele parou para refletir: Deus, então o ser humano também morre, jovem ainda morre. Meu amigo jovem morreu. E para onde ele foi? O que aconteceu dele pós-morte? Começou a despertar nele, me dê um pouco mais agudo, irmão, aqui um pouquinho, tira o grave. Começou a despertar nele essa preocupação que eu gostaria, minhas moças, meus rapazes, que essa preocupação que começou a despertar no coração de Lutero, começasse, se ainda não começou em nossos corações, começasse a despertar agora. Ficou mais choco, irmão, ficou pior, viu? Volta onde estava então. Começasse a despertar em nós, que nós também vamos morrer um dia, mais cedo ou mais tarde, vamos morrer. E depois, para onde vamos? O que será de nós? Irmão, tá ruim, irmão Binho, ajuda aqui, irmão Binho. Corre aqui, tá choco, o som tá choco. Vira a caixa de som para o meu lado aqui, né? Veja, quando a prolongada enfermidade e a morte de um amigo íntimo levou a encarar com seriedade a condição espiritual da sua vida. A morte do amigo dele levou ele a encarar a seriedade da sua vida. Meu jovem, minha moça, meu rapaz, quer um conselho? Ao invés de você ir em lugares errados, vá nas funerárias e pede para eles lhe mostrar os mortos. Nas gavetas das funerárias tem muitos mortos nas gavetas, tem jovem, tem criança, tem velhos, para você ver que um dia você vai parar lá também, mais cedo ou mais tarde. Em vez de você ir em lugares errados, tá choco, irmão, eu quero mais agudo, um pouquinho, tira o choco. Em vez de você ir em lugar errado, vá no IML, Instituto Médico Legal. Lá você vê até nas mesas, nas geladeiras, defunto que não cabe mais nas gavetas, eles deixam em cima das mesas, pilha de defunto. Vai lá, melhorou, irmão, melhorou, graças a Deus, obrigado. Vai lá. E você vai atentar para o seu fim. Talvez isto lhe dê desespero para você deixar de ser mundano. O que aconteceu com Martim Lutero. Isso vai te ajudar. Você tem que aprender a te ajudar. Aprender a te ajudar. Ter nojo do mal, das coisas erradas. Se convencer que o mundo não presta. Então, a biografia de Martim Lutero começou assim. A morte do amigo dele levou a encarar com seriedade a condição espiritual da sua vida. Ele disse: eu também vou morrer, meu amigo morreu, então é sinal que eu também vou morrer. E agora, morrer sem Deus, pecador como sou, para onde que eu vou? Aí começou a arrepiar os cabelos dele, e ali começou o seu ministério para Deus, começou ali, estaca zero. Despertou para o seu fim. O problema nosso
é que nós não despertamos pensando que vamos viver aqui carnalmente, nessa carne eternamente. Não, nós viemos, tudo ter princípio terá fim, nós vamos ter um fim, uns mais cedo, outros mais tarde. E como é que vamos encarar, passar pela portinha da morte, se não tivermos com o nosso espírito em ordem com Deus? O que vai ser de nós? Foi a preocupação de Lutero dali para frente. Ele entrou para o convento agustiniano de Erfurt em 1505, aquele jovem, em desespero, porque até então a mãe, o pai, o avô era criado na igreja católica e ele ensinado, ele disse: o meio de eu preparar minha vida é entrando no convento. Lá eu adquirirei segurança para encarar minha morte. Então eu vou para lá. Entrou lá no convento, o agustiniano. E lá estudou filosofia, também a palavra de Deus. E ele viveu uma vida de severa penitência. Porém, todos os atos exteriores não puderam banir seu sentimento de pecado. Por mais penitência que ele praticava, fazia, mas ele fazia um check-up, sentia que dentro dele não havia segurança, ele continuava sendo um pecador. Ele não sentia aquela paz de regeneração, perdão, de transformação. Aquele convento não dava a ele filosofia, teologia, e só estudar a Bíblia também não transformou ele. Então o desespero dele foi aumentar mais. Ele disse: eu me torturava até a morte para conseguir paz com Deus, porém estava em trevas e não encontrava paz. O desespero do jovem. Veja como começou a vida deste anjo da igreja de Sardes, jovem Lutero. O vigário-geral da sua ordem, Staupes, o ajudou a adquirir o discernimento de que sua salvação teria de ser experiência de uma obra interior, em vez de um ritual. Deus usou aquele vigário para falar a verdade para ele. Disse: Lutero, seu problema é interior. Enquanto você não mudar o interior, não mudará o exterior. Tem que ser uma obra interior ao invés de um ritual. Ali não foi o vigário falando em nome da igreja católica, porque a igreja católica ensina que tem que ser ritual. Ali foi Deus ungindo aquele vigário para ajudar o jovem Lutero, como a mula ajudou o Balaão lá, não é? Falou a verdade. E aquilo ajudou Lutero. Com este encorajamento, então ele buscou mais a Deus, buscou uma experiência interior do que um mero ritual. Ritual é aquela coisa só de Ave Maria, a oração decorada, essa coisa, ritual, isso não muda ninguém, enquanto não entrar em Cristo, né? Mais tarde, tornou-se um padre. Ele ainda não era salvo, mesmo assim, ele ainda não tinha conseguido entrar véu adentro. E ele tornou-se um ávido e profundo estudante da palavra e das grandes obras teológicas existentes. Ele era solicitado como mestre e pregador por seu profundo conhecimento e grande sinceridade. Era solicitado pelo seu profundo conhecimento, que ele passou a ler, porque ele buscava, lia não era para se tornar famoso, ele lia porque ele sentia um vazio muito grande de Deus e ele queria preencher. E ao ser ensinado que ler a Bíblia e rituais preencheria, ele fazia, porque tudo que ele precisava era de preencher aquele vazio. E ao ler ele se tornou profundo em conhecimento, então ele era solicitado para dar palestras em muitos lugares, tornou famoso. Você pode ser famoso, intelectual e continuar vazio, como era o jovem Lutero. Famoso, dar palestra, ministrava palestra nas faculdades, em tantas ordens superiores, mas ainda com a alma vazia. Para cumprir um voto que fizera a si mesmo, ele foi a Roma, porque tudo que ensinava para ele, que era católico é cheio de superstição, tudo que ensinava ele fazia, porque tudo que ele queria era preencher aquele vazio. Então disseram para ele, a ordem lá dos augustinianos, se você for em Roma, de a pé, sacrificando, subir os degraus lá, você vai encontrar o que você precisa. E ele foi, não sei quantos meses de estrada ele gastou.
Lá ele, chegando lá em Roma, ele viu a futilidade das obras impostas pela igreja como meio de trazer a salvação. Aquilo desmoronou, decepcionou ele. Ele disse: não é isto ainda. Eu pensava que se viesse a Roma, eu preencheria aquele vazio da minha alma. Mas ao chegar lá, viu que aquilo era tudo futilidade, idolatria e coisa. Ele disse, ele voltou tão vazio de Deus como foi. Por quê? Porque ele estava em busca de algo concreto. Ele não estava em busca de fantasia, de coisas superficiais. Ele era um jovem de seriedade com Deus. Eu estou lendo isso, irmão, para incentivar nossos jovens a ser desse calibre também. Para incentivar nossos jovens que vale a pena preocupar com algo que é real, porque isto existe. Você vai ver que Lutero buscou, preocupou, lutou e por fim ele encontrou. Ele não trabalhou num barco vazio, ele encontrou o que ele estava buscando. Deus não é um oco vazio, Deus existe. Deus existe. Chegando a Roma, vendo tudo lá, ele viu que era tudo futilidade das obras impostas pela igreja como meio de trazer a salvação. E a palavra de Deus atingiu em cheio o seu coração, porque ele tinha lido lá e chegou a ler até em Romanos 1,17, Paulo dizendo: o justo viverá da fé. Chegando em Roma, viu aquela romaria toda, ele disse: está tudo errado, na Bíblia não ensina assim. Aí esse primeiro versículo de Romanos, verso 17, vivificou no coração dele. Ele disse: é isto, o justo viverá é da fé. Em seu retorno ao lar, a verdade evangélica desta escritura inundou sua mente, e então ele foi liberto do pecado e nascido no reino de Deus, quando começou a exercer fé na palavra de Deus e não nos mitos, mas na palavra. Agarrou-se com ela como tudo absoluto, com realidade. Então ela se encarnou nele e ali aconteceu a mudança na vida dele. Logo após isso, ele foi levado ao doutor em divindade e comissionado a devotar toda a sua vida e estudar fielmente, expor e defender a Sagrada Escritura. Isto ele fez e com tal eficácia que seu coração e os corações dos que o rodeavam foram profundamente fixados sobre a verdade da palavra. Vamos devagar. O coração dele e o coração daqueles que lhe rodeavam foram beneficiados pela palavra. Vamos perguntar agora, acorda uma Ronan aí. Vamos perguntar agora. O coração daqueles que te rodeia está sendo beneficiado por quê? Hein? Vamos passo a passo. Vamos passo a passo. É hora de encarar sério essa coisa. Nós estamos na reta final. Vamos ter palestras sobre esse assunto de mocidade segura, viu? Mocidade segura. Me dê licença, irmão, vocês jovens que dirigem aqui, mas deixa eu falar. Eu estou com vontade de pregar para os jovens. O senhor deixa, irmão Moisés? Uns 5, 10 domingos, for preciso? Deixa. Eu quero dar mensagem para os jovens. Eu quero pregar para os jovens. Faz tempo que eu não prego. E depois vou pregar para os casais também. Vamos. Deixa eu repetir. Se eu não terminar hoje, nós terminamos domingo que vem. Isto ele fez e com tal eficácia que seu coração e os corações dos que o rodeavam. Porque o que você faz, irmão, gera influência a outros. Minhas irmãs, as pessoas que lhe rodeiam estão colhendo influências boas do que você faz? Irmãos, as pessoas que lhe rodeiam, que associam contigo, está na sua roda, está colhendo influências cristãs que edificam a alma daquilo que você faz? Está. Qual é a influência de Deus
que você está promovendo daquele grupo de jovens que lhe rodeia? Influência do céu que você está promovendo naquele grupo de jovem, masculino ou feminino, que lhe rodeia? Como foi do jovem da era de Sardes, o anjo chamado por Deus de anjo? Nós somos anjos, suposta sermos os anjos da nossa era, anjos terrenos. Não existe anjos celestes e anjos terrestres. Isto fez com tal eficácia que seu coração e os corações dos que o rodeavam foram profundamente fixados sobre a verdade da palavra. A palavra logo entrou em conflito aberto com os abusos dos credos e doutrinas da igreja de Roma. O que está acontecendo com nós? Roma está amiguinha da gente, doutrinas erradas, pessoa no nosso trabalho, onde a gente trabalha, no convívio, está coleguinha da gente, é sinal que a gente não está mostrando de onde viemos, não. Amizade encebada, que onde está um está o outro. Amizade apegada que não desgruda. Eu tenho dúvida deste moço ou dessa moça que tem essa amizade com moças mundanas, lamacenta. Eu tenho dúvida do caráter espiritual dessa moça ou desse rapaz, porque óleo não mistura com água. Pode mexer que não mistura. Pode mexer que não mistura. Óleo não mistura com água. Vida cristã não tem jeito de associar com vida imunda. E a moça dizendo que é cristã e com essa amizadona com essa moça do mundo, onde está uma, está outra, tem alguma coisa errada nisso. Logo que o jovem Lutero determinou ser cristão, logo houve um conflito entre ele e a tradição a qual ele servia, que era Roma. Houve um conflito, não deu certo, não associou, houve uma separação. Logo que Abraão determinou ser um Abraão de verdade, a primeira coisa, ele teve que separar até dos seus familiares, não associou mais. Não tem jeito de associar. Água e óleo não mistura. Não tem jeito. Você trabalha lá, tudo bem, educado, amigo com amigo, na hora do trabalho, na empresa, mas quando sai dali, não tem jeito de continuar aquela amizadona, vai na festinha junto, vai passear junto, aquela amizade ligando, aquela encebação, melação, amiga lá do mundo, amigona lá do mundo, amigão lá do mundo. Eu tenho dúvida desse cristianismo, dessa moça ou desse rapaz. Nunca se vê na Bíblia esse tipo de amizade de um cristão com um mundano. Você nunca encontra isso na Bíblia. Você encontra é separação. Não mistura. Você não encontra mistura, lambança. Na escola, é amigona da escola, mundana que só, e amigona daquela irmãzinha, ou daquele irmãozinho, amigão, de sair junto. Lá dentro tudo bem, você tem que ter amizade social, você nunca pode tirar isso de vista. Existe a amizade social e existe a amizade, como é que chama a outra? Amizade para sempre, efetiva. Amizade social é aquela que é obrigatória lá no trabalho. É uma amizade social, sem compromisso. Você está ali, obrigação, trabalhar junto, pega lá num saco de arroz, um de lá, outro de cá, joga nas costas e leva, ajuda outro a carregar, um carrinho, é obrigado. É uma amizade social, profissional. Social, profissional. Mas aquela amizade efetiva, sai da empresa e continua ainda ligado, isso, pássaros da mesma plumagem é que voam junto. Ou ainda ela não foi convertida, ou a outra está sendo convertida, mas ficar assim para sempre não tem jeito não. Está errado em algum lugar.
Então Lutero, quando ele entrou mesmo na coisa, houve então aquele choque com a doutrina de Roma. Assim, quando Leão X tornou-se o Papa, João Texel veio vender indulgência pelo pecado, pagar indulgência pelo pecado que cometera daqui 10 anos, 20 anos. O jovem Lutero não teve escolha senão levantar-se contra esse ensinamento anti-escriturístico primeiro, e ele bradou do púlpito contra aquilo e depois escreveu suas 95 famosas teses, as quais ele pregou na porta da igreja do castelo em 31 de outubro de 1517. Quem fez isto? Jovem Lutero, jovem. Levantou a bandeira na era das trevas. Sabe quem foi um dos componentes de levantar a bandeira contra o pecado? Não foi velho não, foi jovem Lutero. Era a era das trevas, Roma matava. Mas o jovem, tão cheio do Espírito de Deus, diz: ou morto ou vivo, mas calado eu não vou ficar, eu não vou parar diante dessa mentira de Roma, vou denunciá-la. Quem fez isso foi um velho cabeça branca, desgostoso da vida, foi jovem. E diz a história que a ele associou outros jovens. A ele, jovem Lutero, associou outros jovens. Você, jovem, pode criar influências boas para incendiar o fogo do Espírito Santo na terra. Eu quero pregar para os jovens, quero acender essa tocha no coração dos jovens. Aleluia. Então o jovem Lutero escreveu 95 teses contra a doutrina de Roma e pregou na porta da igreja do castelo lá de Roma, da cidade lá. Eu estive lá pertinho dessa igreja e combatendo, e foi quando o fogo que já tinha apagado por 1800 anos, era a era das trevas, ele fez acender as primeiras chamas do fogo do Evangelho na quinta era, a era de Sardes. Fazia 1800 anos aproximadamente que o fogo do Espírito Santo tinha apagado, praticamente apagado na terra. Mas o jovem Lutero foi um astro que Deus usou para acender o fogo de Deus na terra. Você não quer ser essa que acende o fogo da palavra hoje, irmã? Nós só falamos de derrota. Laodiceia está trevas, pecado, 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 e ficamos vendo as manchetes, notícias, e está tudo errado, pecado, pecado, pecado. Mas vamos falar diferente. Quem é a jovem moça que está pronta para acender a tocha do Evangelho na terra? Quem é o jovem rapaz que está pronto para acender o Evangelho na terra, que William Branham deixou aceso e está apagando? Quem é a dona de casa que está pronta para acender essas tochas do Evangelho, como fez o jovem Lutero? As donas de casa estão associando com o mundanismo, para agradar os filhos, para agradar a família, agradar marido incrédulo, associando a internet. Eu estive no aeroporto esses dias, me deu nojo. O saguão do aeroporto lotadinho de gente sentada naquelas cadeiras, e parece que ninguém conhecia ninguém, cada um com seu celular lá, tic, 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 ninguém fala nem oi para que está ao seu lado. É só esse tal de, como é que chama esse programa, saiu o último agora, do celular? WhatsApp, veio do inferno. Você manda uma mensagem, chega lá em voz, em imagem, é o inferno. E ninguém fala nem oi. Acabou aquela amizade, companheirismo. Está ao lado da namorada, mas ela com o celular de cá, ele com o celular de lá, namorando virtual até. Acendendo a tocha do inferno. Mas quem está pronto para acender a tocha do Evangelho, junto com o jovem Lutero?
Vamos ver quem está pronto. William Branham acendeu, mas ele morreu faz 50 anos. E está apagando. Na terra hoje, aquele espírito de William Branham está raro. Sim, senhores. Aquele espírito que o profeta da sétima era, William Marion Branham, deixou, está raríssimo na terra hoje. Quem está pronto para reacender junto com Lutero? Jovem, Lutero era jovem, foi chamado em Apocalipse 3, verso 1, o anjo da igreja de Sardes. Essa palavra não foi dirigida a um velho, foi dirigida a um jovem de 25 anos por aí. Anjo da igreja de Sardes. Que palavra linda, dirigida a um jovem, não? Isso não foi João que escreveu de si, foi Deus, a boca de Deus falou, e João escreveu o que ele ouviu da boca de Deus. Foi João que criou isso, não. Foi Deus que falara sobre um jovem. Um jovem. Que lindo, que lindo, que linda biografia deste jovem. 1800 anos aproximadamente era de trevas. Agora Deus usa um jovem para reacender o evangelho na terra. Então com isso deve criar estímulo em nós, que Deus usa jovens também. Deus usa a mocidade também. Deus veste de carne humana, e não é de carne velha só não, Ele veste de carne jovem também. Sim! Ao anjo, essa palavra me ferveu no meu coração. Foi isso que me fez pedir para Moisés me deixar eu pregar para os jovens um pouco. Ferveu quando eu li Apocalipse 3, verso 1, a primeira frase, ao anjo da igreja de Sardes. Aí eu fui pensar, quem é esse? Quem é esse? Aí me veio Lutero. Mas quem foi Lutero? Aí me veio um jovem, não era casado. Ele casou depois que foi para Roma e tudo aquilo. Depois que ele casou com a... esqueço o nome da esposa dele. Mas ele era jovem, não tinha casado não. Jovem. A pessoa pensa, eu tenho que casar para ser cristão, porque não tem jeito de ser cristão solteiro. O Lutero teve. Será que o Deus de Lutero não é o mesmo Deus hoje? Não é obrigação casar, é bom, casar é necessário, porque Deus disse que a única coisa que ele fez e não gostou foi que o homem ficasse só. Mas tem um tempo, Deus respeita o tempo. Pode ser jovem cristão solteiro também, ser chamado de anjo da igreja. Para Lutero foi dirigido essas palavras. Jovem solteiro, chamado de anjo da igreja. Sim, senhores. Não é só velho que pode ser crente, não. Jovem também pode ser crente, ser até anjo. Chamado por Deus. Isso estimula a minha alma, irmão. Porque Deus, Ele quer descer e encarnar em nós de mamana caducando. Esse é o propósito de Deus. Esse é o desejo de Deus. Ou Deus vai tratar só com a classe de gente, só com os velhos, os jovens ficam no mundanismo aí. Deus vai tratar só com os velhos e a mocidade no mundanismo, na internet, nessa praga de coisa suja. Não. Deus tratou com o jovem na história, Ele continua sendo Deus da história e vivo até hoje. Vamos ver mais aqui. 6 horas, me dê mais um tempinho. Agora o próprio Martim Lutero, jovem Lutero, era um cristão sensível, cheio do Espírito, coisa linda. Jovem, cheio do Espírito. Oh, irmão, não tem uma coisa melhor do que ser um jovem cheio do Espírito de Deus. Paulo chegou até a dizer em Coríntios 7, ele disse, o moço solteiro, ele tem mais chance de cuidar mais no espiritual do que o casado. Tem mais tempo de cuidar nas coisas de Deus. O casado tem que preocupar mais com o pão na mesa, então ele se envolve
e tem menos chance de cuidar nas coisas de Deus. Então o jovem tem mais condição. Então, por isto que o jovem não tem como reclamar, dizer que não tem jeito de ser crente jovem. Paulo diz que tem jeito de ser melhor crente jovem do que casado. É Paulo que diz, Coríntios 7, leia lá. Tem melhor condição de ser crente em jovem do que o casado. Essa filosofia que diz que jovem não tem jeito de ser crente, isso é chantagem, é conversa do diabo, para dizer que os jovens têm que ser mundano. Aleluia! O jovem Lutero era um cristão sensível, cheio do Espírito. Ele foi claramente um homem da palavra, porque não apenas tinha uma profunda paixão por estudá-la, mas por torná-la disponível a todos, a fim de que todos pudessem viver dela. A paixão do jovem Lutero não era pornografia, mas era ler a Bíblia. Ah, Lutero, pastor, ele não tinha paixão por mulher, é porque ele era meio, ele casou, teve filhos, teve mulher, teve filho. Meio, é você que pensa desse jeito, viu? Você está pecando de atribuir isso a Lutero. Ele casou, ele mostrou que ele era homem com H maiúsculo. Casou, teve filhos. A paixão do jovem Lutero. Aqui, ó, é a página 218 das 7 eras. Um homem da palavra, porque ele não apenas tinha uma profunda paixão por estudá-la, mas por torná-la disponível a outros. Ele queria estender a palavra a outro, então ele se tornou um jovem evangelista. Paixão por difundi-la, a palavra de salvação, que ele encontrou com tanto desespero, ele queria passar aquela pérola a outros também, a outras moças, a outros rapazes. O que você está passando no seu, como é que chama o programa? Celular, como é que chama? WhatsApp. O que você está passando no seu WhatsApp para os outros? É dizendo que Deus enviou um profeta? É isso, moça, rapaz? É essa mensagem no WhatsApp que você está usando no seu celular, porque você não tem tempo para falar com ninguém mais, é direto, até aqui dentro da igreja, É essa mensagem que você está passando para os seus coleguinhas lá de fora? Aceita Jesus, creia em Apocalipse 10:7. Eu criei nisso, isso mudou minha vida. Creia, aceite, entre em Cristo. Lutero, a paixão de Lutero era se ocupar nisto. Deixa eu pregar, gente. Qual é nossa paixão? Qual a paixão da mocidade do século 21? Pornografia, a maior parte. A maior parte. Mulheres casadas namorando com um homem casado, nessa praga de WhatsApp, de celular, e nenhuma paixão por converter almas a Cristo. Isso é coisa do jovem Lutero? Homens casados, namorando com mulheres casadas, ocupando tempo com pornografia de internet, de televisão, essa coisa errada. É tempo de buscar exemplos da Bíblia, gente. Vamos buscar modelos, não lá no mundo, vamos buscar modelos para copiarmos da Bíblia. A Bíblia tem tantos modelos, figurinos, tantos estilistas. Estilista, Lutero, Paulo. Paixão, que palavra profunda. A paixão de Lutero era estudar a palavra e torná-la disponível a todos, a fim de que todos pudessem viver dela. Porque aquilo tinha trazido para ele tanto proveito,
que ele não queria ficar sozinho, ele queria estender aquilo a alguém mais. Alguém mais. A paixão. Evangelista é isso. Pastor não tem que pôr a mão na cabeça de ninguém e falar, você é evangelista. Não. Evangelista é nato. Ele não aguenta ficar em casa. A vaguinha que ele tem de trabalho, ele está ali, está acolá, fazendo acessível a palavra da salvação a outros. Os nossos evangelistas hoje têm que estar empurrando. Vai lá, irmão, vai lá, corre aqui, corre ali, vai ali. Se não empurrar, não vai. Vamos ter vergonha de nossas preguiças. Vamos despertar essa chama que tem sido apagada por causa do amor se esfriando. Vamos despertar essa chama de amor pelas almas. Ainda que pregamos para almas encarceradas, porém seja o último grito, tem que haver o último grito. Tem que haver uma voz. Esta voz não pode silenciar. Silenciou lá na era de Tiatira, na era de Sardes. Essa voz brotou, mas brotou da boca de um velho caduco? Não, da boca de um jovem. A luz da era de Sardes, que tinha apagado durante as eras, se reacendeu através de um jovem Lutero com em torno de 25 anos, 30 anos de idade. Foi de um velho, não. De um jovem. O que o jovem está pensando hoje na vida? O que o jovem está pensando hoje? Só no material? Ganhar almas, ninguém quer mais. Ganhar almas. O irmão Brana disse, vida eterna é ganhar almas. Viver aos outros, para os outros, estender isto. Oh Deus, que esse testemunho desse jovem Lutero possa atingir as nossas almas nesta noite. Essa unção desse jovem companheiro de 500 e poucos anos atrás, que viveu aqui nessa terra, possa reacender em nós jovens hoje. Que nós precisamos, não é de mais roupa, calça nova, vestido novo, sapato novo, carro novo, casa nova. Que nós precisamos é de um espírito novo. Que nós todos estamos precisando, não é de trocar de casa, de carro, de mulher, de marido. Não adianta nada, isso não traz felicidade para ninguém. O que nós precisamos é trocar de espírito, jogar esse espírito preguiçoso, velho, nojento, enferrujado, cheio de complexos, fora, e revestir-nos do espírito de Cristo. Quando Lutero fez essa transfusão de espírito, Lutero se tornou um jovem diferente. Um jovem que pode ser usado nas mãos de Deus. Jovens, a bênção começa de jovem. É de jovem. Veja, esse jovem Lutero, foi claramente um homem da palavra. Você é um homem de quê? Do mundanismo? Você acha que você vai ter sucesso sendo um filho de Deus vivendo no mundanismo? Moça, rapaz, dando sua boquinha para ser beijada, beijando. Você tem que dar a sua alma para Jesus. Não é sua boca para ser beijada por homens mundanos. Jesus, ressuscite nossa mocidade, Jesus. Pelo poder de Jesus, faísca do céu, reacenda na alma de nossa mocidade de novo. Que esta unção que atingiu Lutero, meu Deus, atinja nossos jovens de novo, meu Deus. Por favor, Jesus, é minha oração.
Ajuda-nos, Jesus. Jovem Lutero, que jovem modelo, que jovem exemplo. Que bom estudar a biografia de jovem tipo Lutero. Domingo que vem, irmão, o senhor deixa eu falar de novo? Eu vou ler a história de José, outro jovem. Vou ler. Porque a gente lê, passa influência para outros. Tudo que você lê, traz influência. Jovem. Jovem. O que nós precisamos é de ter esta unção de Deus que estava nestes jovens, puxá-la para dentro de nós. Puxe da Bíblia para o seu coração, puxe da história para a sua alma. Você não tem que puxar essas histórias sujas da televisão para a sua alma, não, da internet para a sua alma, não. Puxe essas histórias da Bíblia para a sua alma. Isso é que vai te ajudar. Veja, ele traduziu o Novo Testamento e o deu ao povo. Que ocupação, hein? Sei quantos anos levou nessa tradução, porque ele tinha fome de ver outras almas possuindo aquela realidade que ele tinha alcançado. E até então a Bíblia era traduzida somente no latim, uma língua morta. E os jovens comuns não conheciam o latim, só os clérigos. E Lutero teve a graça de estudar, formar lá dentro de Roma e aprendeu entre tantas línguas o latim. E aí ele disse, não, eu não vou deixar a palavra morta trancada de trás das portas de Roma, não. Eu vou traduzir e estender ao povão. Aí ele empenhou dia e noite, as vaguinhas que ele tinha era traduzindo, e seus amigos ajudando, e conseguiu patrocinador, porque quando você entra em Cristo, você consegue patrocinador. Pode descansar que Deus cuida, Deus põe o material para te ajudar. E o certo é que ele conseguiu traduzir o Novo Testamento e enviou e entrou na Alemanha, distribuiu para a Alemanha, e a Alemanha se tornou um berço evangélico, que o Papa Leão III de Roma não aguentou resistir, teve que abrir mão e ceder. Foi quando o evangelho nasceu novamente. Mas tudo isso começou por um velho? Não, foi por um jovem. Quero pôr ênfase nessa frase, jovem Lutero. Veja, esta árdua obra ele mesmo a fez, corrigindo uma passagem. Veja, ele não traduziu de qualquer jeito também não. Ele chegava a corrigir uma passagem só, do latim para o alemão, que ele era alemão, né, a língua. Até mesmo 20 vezes, ele queria que a coisa fosse original da língua, lá do grego original para o alemão. Ele não queria traduzir de qualquer jeito não. Como hoje, essa nova versão da Bíblia, para concordar com a falsa doutrina, eles traduziram essa nova versão tudo errado. João 14,6, por exemplo, eles dizem, ninguém vai ao Pai senão por mim, para dar uma conotação que o Pai não estava em Jesus. A verdadeira tradução é aquela de João 14,6, ninguém vem ao Pai senão por mim, porque o Pai estava nele. A falsa tradução é aquela que diz que ninguém vai, mostrando que o Pai está em outro lugar. Isso é falso. Lutero teve o critério de traduzir legitimamente e corrigiu, chegou a corrigir até 20 vezes uma frase. Oh, que critério! Uma das qualidades que o Espírito Santo dá para o homem é critério. Ele faz com critério as coisas. Não faz de qualquer jeito, não. Esse negócio de qualquer jeito não é para crente, não. É preto ou é branco. Ele reuniu em torno de si um grupo de eruditos de hebraico, entre os quais havia judeus, e traduziu o Velho Testamento também. Veja, a influência que ele produziu no seu convívio foi tão grande que convenceu até eruditos, outros eruditos, que ele próprio era um erudito, e converteu outros eruditos, homens expertos, super inteligentes, letrados, poliglotas,
E eles empenharam nesta missão ao lado de Lutero e ajudaram a traduzir, e traduziu até o Velho Testamento. Por isso que nós temos a Bíblia hoje traduzida no nosso idioma, graças a esse esforço do jovem Lutero. Que se não fosse o esforço dele, talvez ela estava no latim até hoje, na língua morta, somente lá com Roma, com os padres, e o povo pregando conforme queria pregar, tudo torcido. Foi quando a luz raiou, brilhou no mundo, começando lá na Alemanha, encabeçada por um velho? Não, por um jovem cristão. Um jovem cristão. Um jovem cristão. Uma jovem cristã. Eu queria mostrar para vocês o filme da jovem cristã chamada, agora do século XX, que tem a estátua dela lá na capital da França até hoje, da jovem Joana d'Arc, que fez a diferença, chegou a comandar o exército lá da França e venceu os inimigos, uma jovem guerreira cristã. Ficou marcados seus rastros na terra por onde ela passou. Jovem de Deus. Deus usa jovens. Não é só o diabo que usa, não. Deus também usa. Basta deixar usar que Ele usa. Quem é que está te usando, jovens? Hoje. Você está sendo usado por quem? É tempo ainda, Deus quer te usar. Essa frase de Apocalipse 3, capítulo 3, verso 1, me balançou minha alma. Por isso que eu pedi para o irmão deixar eu pregar sobre isso nesta noite. Veja Apocalipse 3, verso 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes. Para você que chegou agora, isso me balançou minha alma. Quando eu li isso, despertou dentro de mim. Quem é esse anjo? Aí eu fui vasculhar, descobri que estava se referindo a um jovem chamado Lutero. Deus atribuindo esta frase a um jovem, chamando de anjo da igreja. Isso mexeu com as minhas entranhas. Isso fala que Deus pode usar jovens, ser brilhantes, desenvolver um ministério brilhante. Jovem solteiro, ele casou anos depois. Oh, Deus, nos ajude a assumir nossa posição no corpo de Cristo, descruzar os braços e entrar na coisa. O problema está em nós. Deus quer nos usar, mas nós temos preguiça de deixar Ele usar. Queria tanto te ver o senhor cantando ali, irmão. Que dia que eu vou ver? Senhor, os cuidados da vida atrapalham demais. Oh Deus, quebra os embaraços do nosso meio. Deus quer nos usar mais, gente. Quer fazer de nós mais bênção. Nos ajude, Pai. Deus quer ver essa igreja soltando faísca. Na rua, onde for, passa um crente do Tabernáculo da Fé, sai faísca, prega, não dá conta de estar com a pessoa sem pregar um pouquinho para ele. Não dá conta de estar com a pessoa sem pregar um pouquinho para ela. A moça lá do trabalho, ela deixa marca. Ó, passou uma moça do Tabernáculo da Fé aqui nessa empresa. É uma moça singular, diferente de todas. Agora, ruim é dizer, passou uma moça do Tabernáculo da Fé aqui, mais pornográfica do que todas. Misericórdia. Passou um rapaz do Tabernáculo da Fé aqui nessa empresa, mais pornográfico que todos do mundo. Misericórdia. Como que vamos chegar no céu com um testemunho assim? Deus, muda quadros, Pai. Muda quadros, Pai. Muda, Pai, muda. Entra mais dentro de nossos corações. Queremos ser jovens luzes, jovens que brilham, não jovens trevas, mas jovens luzes.
precisamos atentar mais para o nosso ministério. Jesus disse, olhando para os olhos dos discípulos, ele disse: vós sois a luz do mundo. Ele não diz vós sois a treva do mundo, ele diz vós sois luz. Jovens luzes. Ó Deus, ajude-nos a exercer nosso ministério de ser luzes. Crentes luzes, não crentes trevas. Onde passa o brilho fica, irradia, incendeia. Crentes luzes. Brilhou. Fulano passou aqui, tem rastro, deixou uma mensagem, deixou um folheto, deixou alguma coisa. Luz. Lutero foi tão criterioso. Ele reuniu em torno de si um grupo de eruditos do hebraico, entre os quais havia judeus. Traduziu o Velho Testamento. Esta obra monumental de Lutero é ainda a obra sobre a qual todas as sucessivas obras da Escritura na Alemanha se basearam até hoje. Foi feito com tanto critério que até hoje os tradutores baseiam na tradução de Lutero. Ele foi um poderoso pregador e mestre da palavra, e insistiu especialmente em seus primeiros anos de proeminência pública que a palavra era o único critério. Insistiu nesta tese: a palavra é o único critério. Que decisão de um jovem, que o único critério para ele não era pornografia, não era namoradinha, não, o único critério dele era Deus. Jovem Lutero, o único critério dele era a palavra de Deus, era Deus. Você é o que você alimenta, aquilo que forma a sua personalidade. E Lutero alimentava de Deus e criou a personalidade de Deus nele, e ele se tornou um pequeno Deus. Era um jovem Deus, chamado pelo próprio Deus de anjo de Sardes. Deus é que o apelidou de anjo. Que apelido bonito, hein? Que apelido bonito para um jovem. O anjo da igreja de Sardes. Apelido para um jovem. Um jovem recebeu esse rótulo da boca de Deus. Oh, que lindo. Aí você lembra de Jó, Deus conversando com o diabo lá, e disse para o diabo: você conhece meu servo Jó lá na terra? Não há homem tão reto quanto ele. Deus elogiando Jó para o diabo. Que elogio lindo, hein? Vindo daquele que tudo sabe, que tudo vê, chamando um servo dele aqui, elogiando um servo dele, porque Deus nos vê nossa conduta e ele elogia também. Ele não poupa elogio, não. Ele corrige, mas também ele elogia. Elogiou o jovem Lutero, chamando de anjo, anjo da igreja de Sardes. Ah, que elogio bonito. Pai celestial, batiza-nos com aquele batismo que o Senhor batizou Lutero, Pai. Batiza todos nós com aquele batismo que o Senhor batizou Lutero. Eu sou o primeiro da fila, Pai. Todos nós precisamos mais disso, mais do que o arroz com feijão. Sim, Pai. Nós não precisamos de mundanismo, não. Nós queremos é sair dele. Nós precisamos é de cristianismo. Veja, estou lendo a biografia de um jovem cristão. Existem milhares de biografias de outros, mas estou focando a desse jovem, chamado jovem Lutero. Veja, o critério dele era a palavra. Desse modo, ele era contra as obras como meio de salvação e o batismo como meio de regeneração.
Ele ensinava que a mediação de Cristo, independente do homem, como era o conceito original e pentecostal. Ele era um homem dado a muita oração. Veja um segredo. Você vê um homem que venceu, um campeão na corrida daquilo, aquilo outro, um campeão. Ninguém é campeão sem ter pago um preço. Primeiro ele teve que ter um treinamento árduo. Ele teve que passar por um processo árduo para conseguir ser campeão naquela categoria, naquela ou naquela. Lutero conseguiu ser um campeão na fé, mas ele teve segredozinhos que lhe acompanhou, que lhe deu essa condição de galgar tal posição, de se tornar um verdadeiro jovem cristão. Um dos segredozinhos foi este: oração. Oração. Crente que não ora não tem força para vencer. Veja, ele era um homem dado a muita oração, e aprendera que quanto mais trabalho tinha, veja aqui, escute aqui, ó. Aprendeu que quanto mais trabalho tinha a fazer, e quanto mais intensamente era pressionado pelo tempo, então mais de seu tempo dava a Deus em oração, a fim de garantir resultados satisfatórios. Nós hoje é o tempo da correria, não tem tempo para orar mais. Sabe o resultado dos nossos fracassos? É porque nós não temos tempo mais para orar. No tempo de Lutero também não tinha tempo, mas ele diz aqui, ó, que quanto menos tempo tinha, mais cedo ele levantava para dedicar a orar. Ele sabia o que era lutar com o diabo. Por isso que ele entrava em Cristo, porque lutar com o diabo não é brincadeira. E se Lutero sabia, nós estamos na era mais avançada, deveríamos saber mais do que Lutero. O que é lutar com o diabo? Não é brincadeira. É um inimigo de alto nível. E para enfrentar esse inimigo, você tem que ter um preparo de alto nível. Preparo de baixo nível, você não vence ele não. Ele sabia que tinha que ter uma preparação de alta categoria, porque ele estava enfrentando um inimigo de alta categoria, chamado diabo. Nós precisamos ter mais consciência disto, gente. Que nós estamos pensando, estamos lutando com um bichinho, com uma formiguinha. O diabo é uma bichinha à toa, soprinho você vence ele. Isso é arrastador de mala que fala isso. O irmão Brana foi sincero na mensagem Fé é Obra Expressada. Ele diz que nós não podemos equiparar com o diabo, nós somos muito menor do que ele, nós sem Deus. Como Davi não podia equiparar com Golias, Davi sem Deus, ele não podia comparar com Golias. Ele precisava de uma força maior do que a de Golias. Por isso que ele recorreu a essa força que era o Deus dos exércitos. E Lutero diz aqui, jovem Lutero, ele foi um homem dado à oração, a fim de garantir resultados de vitória, satisfatório. Você quer ter resultado satisfatório de vitória, sem entrar em oração, sem viver em oração, você não vai adquirir. Você não vence o inimigo se você não tiver um preparo espiritual forte dentro de você. Ele é mais forte do que nós, gente. Não seja um tolo, uma tola, em pensar que você vai vencer o diabo, que é um poder muito maior do que você sozinho com a sua habilidade. Você vai voltar fracassado, arrasado, decepcionado. Nenhum de nós somos bons. O bom é Deus. Por isso nós temos que nos entrincheirar nele e ter ele dentro de nós para guerrear. Ele é o guerreiro que vence. Então Lutero se associou com ele em oração para obter resultado satisfatório. Todo mundo quer vencer na vida, mas sem pagar o preço.
Não vamos vencer na fé. Ele sabia, veja que frase, o jovem Lutero sabia o que era lutar com o diabo. Por isso que ele não brincava com a coisa. Ele entrava na coisa com seriedade, porque ele sabia o que era guerrear contra o diabo. Era uma potência. Por isso que ele tinha que ter uma potência maior dentro dele. Por isso que ele buscava mais em oração. E diz que Satanás um dia lhe apareceu visivelmente, e ele atirou o tinteiro nele, ordenando que fosse outra vez que fosse embora. Outra vez 2 fanáticos vieram a ele para convencê-lo, juntar-se a eles para banirem todos os padres da Bíblia, do mundo, banir padres e Bíblia. Ele discerniu o espírito neles e os mandou embora. Discerniu o espírito que estava de trás daquelas pessoas e mandaram embora. Porque muitas vezes vem pessoa bajulando com segundas intenções para te envolver. Espírito errado. Lutero cheio do Espírito Santo, porque se você estiver cheio do Espírito Santo, você discerne 3 palavras que você dá com a pessoa, você sabe que espírito ela tem, você já manda embora quando vê que tem um espírito errado, você já manda ela embora na hora. Você não dá água para aquele espírito errado. Mas para discernir você tem que ter o Espírito Santo, senão você não discerne, você engole tudo. Veja, Lutero, ele reconheceu, não apenas cria, mas ele vivia, ele entrava na coisa, ele temia, se ele não orasse 2 horas antes de sair ao trabalho, ele temia que naquele dia ele seria vencido. Lutero, se ele não orasse 2 horas antes, ele temia que aquele dia ele poderia ser vencido, que ele dispôs de pouco tempo para se preparar para aquele dia. É a lei da média. Você tem que trabalhar, mas você tem que se vacinar para sair para o trabalho. Se você não se vacinar com oração, leitura da palavra, o culto doméstico, você vai de uma forma, você fica muito vulnerável. E lá tem espírito, está fervendo de espírito. Você sai fora de casa, já está fervendo de espírito. Você vazio, aqueles espíritos te pegam e você pode ser alvejado. E você se enreda todinho. Nelly Sander, leia a mensagem A Maior Batalha. Aquela jovem chamada Nelly Sander se converteu, ela era uma dançarina, porém ela descuidou do espiritual, e um dia andando pelas ruas, passando perto daquele salão onde ela dançava, e descuidou do espiritual, ouviu a música e sentiu dar uma visitinha dos seus ex-amigos lá. Quando ela entrou na porta, de repente um poder maligno atraiu, de repente ela se achou nos braços de um dançarino que era ex-amigo dela. Ela já se encontrou nos braços dele dançando lá, e um demônio, um morcego terrível entrou nela, pegou ela, um demônio, e ela sentiu, quando acordou, estava naquela condição, despertou, não é? E dali ela saiu correndo para a casa do pastor dela, que era o irmão Brana, que morava ali perto, e chegou lá: irmão Brana, tenha misericórdia de mim, estou perdido, eu me enredei de novo. E o irmão Brana, era altas horas da madrugada, o irmão Brana levantou. Naquele tempo ele era viúvo, tinha um cunhado dele, que ele estava hospedando na casa dele, que era bêbado, estava deitado numa caminha, e o irmão Brana levantou, e era Nelly Sander, disse: Nelly, o que foi? Estou perdida, irmão Brana, eu voltei para o salão e caí nos braços do dançarino, ore por mim. E o irmão Brana, era um jovem novo ainda, cheio do Espírito Santo, orou por ela e disse: quando eu pus as mãos nela, saiu de trás dela um morcego horrível e veio na minha direção. Eu disse: o sangue de Jesus repreenda isso. E aquele morcego entrou debaixo da cama onde estava deitado meu cunhado, que ele espantou, estava bêbado, mas espantou lá, e nós procuramos esse morcego e ele sumiu. Saiu dessa moça que descuidou do espiritual. Nelly Sander, leia lá na mensagem A Maior Batalha. Era uma jovem, porém uma jovem descuidada, o diabo a assaltou de novo. Vamos parar aqui. O pastor Edson vai ter 30 minutos para pregar para nós, mas vamos parar aqui. Domingo que vem eu vou falar sobre o jovem José do Egito, viu? Se Deus ajudar, se Deus quiser, se Ele não quiser, nós não falamos.
Mas eu amo essas biografias, estudar sobre essas biografias. Irmão Rodinei, vem para cá, canta aí uns 3 hinos com a igreja, 4 hinos. Mas eu amo essas biografias, porque isso coloca na gente objetivo. Nós precisamos ser jovens de objetivo na vida, gente. Nós não podemos ser jovens sem objetivo. Vir na igreja só para vir, sem objetivo. Nós devemos ser um jovem tipo jovem Lutero. Ter objetivo pelo qual vir à igreja e da igreja entrar em Cristo. Ser aquele jovem de fibra que deixa história. Que linda história o jovem Lutero deixou para nós. Que linda biografia o jovem Lutero deixou para nós. Não foi? Não foi linda? Foi. Demais. Demais. Me impressionou demais, meus irmãos. Apocalipse 3, primeira parte. E ao anjo da igreja que está em Sardes. Aí me veio a interrogação: quem é esse? Quem é esse anjo? Aí vai estudar. Quem é esse? O irmão Brana vem e coloca. Esse era o jovem Lutero. Um jovem chamado pelo próprio Deus de anjo da igreja da era de Sardes. Um jovem luz. Um jovem cristão. Um jovem determinado. Um jovem apaixonado. Por quê? Pelo sexo? Não. Não, pastor, é porque ele não era muito homem. Era homem, sim senhor. Ele casou, teve filho, teve mulher. Ele era apaixonado por Deus, pela palavra de Deus. Essa paixão deve arder em nossos corações, gente. Paixão por Deus. Não por essa praga de MSN, de WhatsApp, da internet. Isso faz é matar a fé dos jovens. Jovem Lutero, que lindo, gente, que lindo. Apaixonado pela palavra de Deus. Que lindo, que linda biografia. Que linda história que Lutero deixou para nós. Oh Pai, eu quero isso para mim. Diga para Jesus. Diga para Jesus, eu quero isso para mim. Amém, irmãos. Amém. Eu não quero esquentar banco de igreja, eu quero entrar em Cristo. Vir à igreja é bom, mas da igreja eu quero entrar em Cristo. Quero tomar cada palavra que é falada na igreja e colocar dentro do meu coração e me apaixonar por ela. Deus, me ajude a ser um homem mais apaixonado pela Bíblia, Deus. Me ajude a ser um homem mais apaixonado pela palavra de Deus. Me livre de ser um apaixonado pelas coisas terrenas. Eu quero essa paixão que Lutero tinha. Paixão por Deus. Eu quero isto, Deus. Isto é que vale. Isto é que vale. As outras coisas, São Pedro capítulo 3 profetizou, vai tornar tudo pó, cinza, no fim de tudo. Explosão atômica, dinheiro, carro, casa, vai voltar tudo ao pó, a cinza, suas origens, os gases. Mas a alma, a Deus que você adquiriu na sua alma, vai te transportar daqui para a eternidade. Então este é o maior investimento, que não é só de velho não, é de jovem também. Jovem também. Jovem Lutero. Que investimento, hein? Cadê o irmão Valdinei? Cante, pode começar. Perdoa-me. Perdoa não vou pedir perdão. Deus queria assim, vai ser assim. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Amém. Amém, graças a Deus. Estamos todos felizes, amém?
Graças a Deus. Estamos todos reunidos aqui, certamente abençoados também. Sol maior. Sol. Estamos todos reunidos aqui, certamente abençoados também. Há uma atmosfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar e uma igreja forte edificar pra louvor de sua glória. Vem, Senhor, sua história escrever através de nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Estamos todos reunidos aqui, certamente abençoados também. Há uma atmosfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer ver. Seu Espírito Ele vai derramar e uma igreja forte edificar pra louvor de sua glória. Vem, Senhor, sua história escrever através de nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Amém, graças a Deus. Nos reunimos no Santo Monte e eu sei que existem anjos ao redor. Nos reunimos no Santo Monte e eu sei que existem anjos ao redor. Vamos louvar a Jesus, pois se faz presente
Deus. Estamos sendo abençoados por Deus.